Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre o clima. O que é que está acontecendo no mundo? Será que nós vamos ter boas notícias nos próximos dias, nas próximas semanas, no próximo mês? Pois bem, quem vai responder isso pra gente é o professor da UFMT, climatologista Rodrigues Marques e doutor em meteorologia pela USP. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, eu que agradeço aí o convite. E a gente já chega logo com essa pergunta, o que é que está acontecendo no mundo? Na verdade, as pessoas estão tendo dificuldade de entender o que é o novo normal climático, Por né? favor, muita. Então, o que tem se visto, né, é uma mudança aí que começou mais ou menos ali em meados dos anos 70, né, onde começou uma tendência de aumento de temperatura. No início falava-se muito em aquecimento global. Exato. Entretanto, com o passar dos anos, a própria comunidade científica reviu que, na verdade, não é um aquecimento global, mas sim uma mudança do clima que nós estamos falando. Por quê? Porque eu tenho um aumento na ocorrência do que nós chamamos de extremos, que são eventos de muito calor, muito frio, muita chuva e muita seca. Então, e nunca se viu isso, né, na história dos dados que se tem, das inferências que se tem, nunca se viu uma mudança tão brusca como está tendo num período tão curto como está tendo agora. E professor, o que isso significa? Porque daí quando o senhor fala dessas mudanças que nunca houve, a gente está estranhando tudo isso, a gente já pensa que daqui a pouco nós vamos virar o quê? Um povo do deserto, vai mudar totalmente, vai vir uma nova era. O que está acontecendo? O que isso significa? Bom, significa que aquele comportamento que nós tínhamos na memória de saber mais ou menos, olha, as temperaturas sempre ficaram nesses padrões para determinados meses, nós vamos ver que não está bem assim. Só para dar um exemplo bem claro de Cuiabá. Entre 1912 e 2009, a maior temperatura já registrada aqui em Cuiabá, né, da estação do Instituto Nacional de Meteorologia, foi 41,2 graus, em quase 100 anos de dados. Em 2010, se registra pela primeira vez 42,3, rompe a barreira dos 42. De 2010 a 2020, quase todos os anos a barreira de 42 ela foi ultrapassada. Sim. Chegando ao cúmulo, né, ao ponto mais alto, a maior temperatura registrada na história de Cuiabá, que foi em 2020, que foi de 44 graus. Lembrando que quando eu falo de uma temperatura medida por uma estação, eu estou dizendo de uma temperatura medida na sombra. Nossa, a sensação... Não é às 2 horas da tarde no cruzamento da prainha com a Isaac Povas. Gente, foi muito... A gente já estávamos aqui em Cuiabá e meu Deus, me lembro. Sim. me lembro. E no interior chegou a temperatura maior. Pochorel chegou a 44,5 e Nova Maringá chegou a 44,6. Alguma razão para que essas cidades aqui do estado concentrem maior, tenham uma maior concentração de calor, professor? Na verdade, nunca tinha sido registrado temperaturas tão mais altas lá como aqui. Né? Pochorel também tem uma certa característica de estar numa área um pouco mais baixa que o entorno. Tá? Verdade. Só que o que aconteceu naquele ano específico? Nós não tivemos frentes frias. Tá, então... E as queimadas foram uma coisa absurda. Sim, houveram as queimadas, né? E aí é bom deixar claro que as queimadas são criminosas, não pega fogo sozinho, né? Só pega fogo porque alguém vai lá e acende o fogo, né? E inicia a queimada. Mas foi um ano que, o que contribuiu? O que ameniza o calor de maio a setembro aqui, em Cuiabá, no Mato Grosso, né, no Brasil Central, são as frentes frias. E nós tivemos um bloqueio no sul da Argentina que impediu as frentes frias de avançarem. Então nós passamos aí um período muito longo sem entrada nenhuma de frente fria. Sim. Então,
se nós pensarmos que nesse período eu tenho um vento, né, que nós chamamos de anticiclone subtropical do Atlântico Sul, um vento ali na faixa de, um sistema na faixa de 5 km de altura, que ele sopra de cima para baixo, e durante a descida do ar, esse ar ele é comprimido, né, então ele se aquece, nós tivemos durante todo esse período o ar que estava quente sendo aquecido. Nossa. E como não veio uma frente fria para espalhar esse ar ficou concentrado, chegando a essas temperaturas que nós nunca tínhamos registrado. E o que precisa se ter uma atenção especial é que esses eventos extremos de mais calor, né, mais chuva ou mais seca, eles tendem a se tornar comuns. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas no caso aqui específico de Cuiabá, porque além de ser um lugar extremamente quente, aí eu gostaria que o senhor nos explicasse isso, que certamente tem a ver com isso que o senhor já falou, mas vamos concentrar aqui no caso da nossa capital. É tudo muito seco, a umidade do ar aqui ela é praticamente inexistente. Nessa época do ano, sim, e é um fator natural. Porque o que a gente tem um Pantanal tão perto, porque daí a gente pensa, nossa, deveria ter um pouquinho... O Pantanal é a área mais seca do Mato Grosso. Nossa. É ilusão achar que o Pantanal é úmido. Meu Deus, para onde iremos? Porque o que acontece? Em termos de chuva, quantidade de chuva que se precipita, a chuva em algumas áreas do Pantanal, ela é mais ou menos do mesmo volume de áreas do semiárido. No Mato Grosso, a chuva diminui do norte para o sul do estado. Quanto mais ao norte, mais chuvoso. Quanto mais ao sul, mais seco. O Pantanal está no extremo sul. Então, em termos de chuva, e isso é uma ideia que as pessoas têm errada do Pantanal, porque acha como ele alaga, acha que tem abundância de água. Sim. Mas o que acontece? O Pantanal é a área mais seca do estado. O Pantanal do Mato Grosso é a área mais seca do estado. Então, às vezes as pessoas tem lugares lá que vai chover 900, 1000 milímetros anuais. Né? Isso é chuva para o semiárido. Isso explica por que justamente ali em 2020 a proporção de incêndio ali foi tão gigantesca? Sim, porque o que acontece? Você tem nesse período de seca, no Pantanal sobretudo, uma grande massa pronta para ser queimada. Né? Então, a partir do momento que alguém começou um incêndio, aquilo se você propaga. tem toda uma planície enorme, seca, com massa, com material disponível para ser queimado, aquilo ali se alastra e foi o que aconteceu, que perdeu o controle. Perdeu o controle e nós sofremos muito com isso. Isso. As previsões para esse período agora que nós temos, tem-se aí a impressão de que agosto é o ápice desse calor e dessa sequidão. Isso é verdade? Olha, agosto indica como vai ser setembro. Historicamente, as maiores temperaturas em Cuiabá se dão no mês de setembro. Ou seja, o que já está um pouco difícil. Eu costumo dizer para o pessoal, quando eles reclamam muito de agosto, né? Porque agosto está insuportável. Calma, porque setembro ainda vai vir. Né? Então, o ápice do nosso calor, ele vai se dar no mês de setembro. Quando se prolonga a estação seca, pode pegar o início de outubro também. Previsão de chuva, então, diante desse contexto? Então, no geral, Novembro. As previsões de chuva, elas geralmente se iniciam ali para o final de setembro. Né? Nos últimos 10 dias de setembro, mais ou menos, é quando se tem ali a chuva. Só que não há algo muito específico, né? Já teve anos de começar mais cedo, no início de setembro. Já teve anos, isso foi muito raro, mas já teve anos da chuva começar em novembro. Professor, a interferência do homem nessa mudança climática, qual é a nossa responsabilidade nisso? Então, tem-se muito apontado a questão do aumento da emissão de gases de efeito estufa, né? Sobretudo a questão do gás carbônico. E aí algumas questões são importantes, né? Por que a preocupação com a questão da emissão do gás carbônico? Porque o que acontece? Como ele é um gás de efeito estufa, o que ele faz? Tá? E aí tem que separar porque as pessoas tendem a achar que o efeito estufa é um vilão.
Na verdade, o efeito estufa é que regula a temperatura aqui em superfície. Gente. Senão, nós teríamos 60 graus durante o dia e 0, menos 20 à noite. Clima de fato de deserto. Isso. Então, o que o efeito estufa faz? Aquele calor que a superfície libera, porque tem um equívoco também das pessoas acharem que é o sol que aquece o ar. Não é. Vem a radiação solar, aquece a superfície. A superfície, porque a radiação solar é em onda curta. A onda curta, a molécula do ar não consegue absorver esse calor. A Terra, a superfície, uma vez aquecida, emite a onda longa para o ar de volta. E essa onda longa, o ar consegue absorver. E o que o gás de efeito estufa faz? Ele ajuda a prender esse calor aqui perto da superfície. Por isso que nós não temos uma variação muito grande de temperatura em superfície. Quando vai ter, né, uma variação maior? Quando eu tenho ausência de umidade. Em locais secos, é o caso de Cuiabá agora, em locais secos você tem uma mudança muito grande. Por quê? O vapor de água também é um gás de efeito estufa. E ele ajuda a segurar. Tanto que você pega em lugares que são muito úmidos, a temperatura varia muito pouco entre o dia e a noite. Do jeito que você vai no litoral, por exemplo, não varia muito a temperatura porque você tem ali a umidade que vem do mar que ajuda a controlar isso. Como aqui, por exemplo, é muito seco nessa época do ano, é muito comum que nós tenhamos aí durante a noite e sobretudo durante o início da manhã, entre 5 e 7 horas, temperaturas de 20, 22 graus. E à tarde a gente bate ali perto dos 40. Meu Deus. E é uma outra questão que a gente vê, muitas vezes a imprensa acaba se confundindo um pouco, porque coloca a previsão. Estão apontando mínima de Cuiabá de 20 graus e o povo acha que é frente fria, mas não tem nada a ver com frente fria. É uma variabilidade natural do dia a dia porque está muito seco. É o comportamento de desertos que a gente fala. Você sabe que nós estamos sendo aqui bruscamente desiludidos com relação ao clima, mas eu acho fundamental que a gente consiga entender todo esse contexto. Bom, já que o homem não tem tanta interferência, de acordo com o que o senhor falou aqui, pelas emissões de gases aí nessa variação, nessa temperatura, existe algo que por ação humana possa amenizar essa situação, professor? O que o homem tem feito, na verdade, é com o aumento da emissão dos gases, ele tem aumentado a capacidade da atmosfera de segurar o calor na superfície. Por isso que está aumentando a temperatura. Nesse ponto, o homem ele é o principal agente, né? Entretanto, tem uma outra questão que as pessoas têm esquecido ao longo do tempo, que é que o homem sempre conviveu com condições adversas do clima. Cuiabá sempre foi quente. Sempre, desde quando se sabe, pelo menos aí os últimos 300 anos, Cuiabá sempre foi quente. Qual que é a diferença? Se você pega, né, antigamente as pessoas falam isso muito, né? Se for pegar os quintais cuiabanos, eram quintais grandes, sombreados, né? As casas tinham paredes de adobo. Né? Então você tinha a sombra que amenizava, porque o que acontece com a árvore? Por que a árvore é importante? Porque quando eu tenho a árvore, a luz solar ela vai atingir a folha vai absorver a radiação. Não o solo. E não o solo, então não vai esquentar o solo. E não vai subir vapor para cima. Se o solo não esquenta, não tem calor, né, para aquecer o ar. Porque o ar ele se aquece de baixo para cima. Por isso que quanto mais alto, mais você tem conforme mais alto você sobe, você tem uma temperatura menor. Então ajuda a gente aqui a conscientizar as pessoas a não cortarem suas árvores. A evitar isso é muito importante. Isso é muito importante. Árvores que dê sombra, tá? Porque eu vejo o pessoal plantando palmeira e... A gente ama palmeira, a gente acha a palmeira a coisa mais linda do mundo. Pra Cuiabá, ela não é muito adequada. Não pense que o repórter MT não gosta das palmeiras. Nós amamos as palmeiras, mas... Pra Cuiabá não é uma... Por favor. Não é uma árvore muito adequada. Inclusive o dono do repórter MT é palmeirense, olha aqui. Mas não é desse Palmeiras que a gente se refere, viu, palmeirenses? Não é com relação a isso. Mas os quintais, né, que é um outro problema, é um problema de planejamento urbano e que o poder público tem uma interferência grande.
A cada ano que passa, você tem a diminuição do tamanho mínimo do lote urbano. Isso é um problema porque o que está acontecendo? Chegou num ponto agora de lotes aí de 100 metros quadrados que a pessoa acaba tendo que fazer opção. Ou ela planta uma árvore ou ela faz uma área, porque não tem espaço, né? Então, assim, o próprio tipo de loteamento que o poder público permite que se faça, né? E isso tem contribuído bastante, ao meu ver, para a diminuição das áreas verdes na cidade. Fora algumas aberrações, como por exemplo, né, você pega o Parque Tianair, que é um parque noturno, para uma cidade que é muito quente, como Cuiabá. Não, então, assim, qual é a lógica? O próprio Parque das Águas também. Qual é a lógica de você pensar uma arquitetura, um estilo que foi pensado para países temperados, né? Para países que tem, para locais que tem a temperatura muito mais amena, e colocar isso num lugar como que é muito quente, como Cuiabá. Que inclusive, professor, a gente tem recebido aqui na nossa bancada, você que nos acompanha sabe disso, especialistas, né? Seja especialistas médicos, especialistas ali em atividades físicas, sejam cardiologistas, Sim. não recomendam determinados horários de exercícios físicos nesses locais. Principalmente porque agora, no período de seca, e nós temos essas queimadas criminosas que ocorrem, o que que acontece? A queimada, ela emite o que nós chamamos de material particulado inalável. É uma partícula tão pequena que ela se comporta como um gás, embora ela seja sólida, mas que você pode respirar e ela pode chegar no alvéolo do pulmão, né? Então, por exemplo, e eu falo porque no meu doutorado eu estudei isso. Então, as concentrações de material particulado inalável em Cuiabá no período da seca são maiores do que São Paulo capital. Nossa, você imagina. E aí a gente acha que o problema de poluição é em São Paulo. E aqui, gente, olha isso, por favor. Né? E aí as pessoas perguntam, mas como que a gente muda isso, né? Como que a gente pode mudar eu já recebi perguntas, como que a gente pode mudar o clima para chover? Eu falo, olha, eu acho que é mais fácil nós pararmos as queimadas, que já melhora muito a qualidade do ar, do que ficar pensando em chover, porque eu tô falando de uma escala global, de circulação global de energia, sabe? Então, assim, é algo muito irreal, esquece, né? E professor... E atacar onde a gente pode, de fato, agir, né? Exatamente. Daí o senhor pontuou muito bem essa questão das árvores, dessa falta que tem com relação a quintais e com árvores e tudo mais. As construções aqui da capital, elas são propícias para esse clima que a gente tem? A gente tem construtoras aí crescendo, vindo... Esse é um outro problema que a gente tem em Cuiabá, né? Que é, sabendo que você tem essas características, né? Climáticas aqui em Cuiabá, existem materiais que são mais adequados a não absorver tanto calor. Infelizmente, né, alegando aí a questão do custo de obra, do quanto ficaria para venda, né? Você tem aí, pelo menos ao meu ver, algumas construções que não são muito adequadas, né, a esse calor. Porque, por exemplo, se você pegar um apartamento ou uma casa construída com bloco de concreto, você pegar uma parede de bloco de concreto que pega calor a tarde inteira, né, o chamado sol da tarde, fica ali a tarde inteira recebendo calor, ele vai absorvendo, armazenando esse calor. E à noite ele libera esse calor. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas que moram nesse tipo de habitação, quando entra na casa ou no apartamento, ele vai sentir um calor enorme. Por quê? Porque a parede que passou a tarde inteira recebendo calor vai irradiar o calor para dentro da casa ou do apartamento. Isso vai ter um problema muito sério, porque quem tem condições vai ter que gastar muito mais com ar-condicionado para diminuir a temperatura, né? E é claro que se você tivesse um tipo de construção que usasse um material que absorvesse menos radiação, isso ajudaria muito a você melhorar o conforto dentro da casa ou do apartamento. Muito bem, nós já estamos indo aqui
para a reta final da nossa conversa, professor, mas eu quero perguntar para o senhor o seguinte, lá no início ali o senhor falou dessas mudanças, né, muito bruscas e muito rápidas, e dessas variações constantes de temperatura. A tendência disso, para nós finalizarmos, a tendência disso é ter mais mudanças com menos espaço de tempo e a gente tem que se adaptar a isso? Sim. Quais são as previsões futuras com relação a isso? Por exemplo, um exemplo bem prático. Você pode observar, todo início de ano nós temos problema com chuvas muito fortes no litoral. Muito, meu Deus. Todo ano tá tendo. Coisa que não acontecia antes, era uma vez ou outra. Então, o que vai acontecer, por exemplo? Pensa Cuiabá, 90% da chuva de Cuiabá é entre outubro e abril. 90% da chuva de Cuiabá. Então, o que acontece? A tendência é que nós tenhamos chuvas com maiores volumes, né, os temporais, as tempestades, que elas sejam mais normais, que elas ocorram com uma maior frequência. Certo. Sabendo que isso tende a ocorrer com uma maior frequência, o próprio poder público tem que repensar quando ele autoriza pessoas morarem em área de risco. Porque são áreas que naturalmente estão sujeitas a alagamento. E se você sabe que a tendência é que eu tenha chuvas com maiores volumes, mais fortes, cada vez mais, qual é a lógica de você autorizar e permitir que pessoas habitem áreas que vão alagar? Pois é, a própria prainha. Aqui em Cuiabá, nesse período, a prainha você pode ver, transtorno. Toda chuva muito forte, a prainha alaga, transborda. Às vezes, quem não é daqui fala, nossa, mas que estranho uma avenida chamar prainha. Muita gente não sabe que ali tem um córrego que foi enterrado. Imagina a situação, meus amigos. O que a gente sempre se pergunta, né? Por quê? Então você teve um córrego que ele foi enterrado para ceder espaço para o crescimento da cidade. E o que acontece? Quando eu tenho uma chuva muito forte, e ali é o ponto mais baixo da área central, toda a água vai escoar para lá. Que já tem um rio embaixo. Isso. Ah, Deus. A água vai tomar o espaço dela. É. Senão ela vai estourar bueiro, que é o que acontece, Sim, né? Ela vai extravasar, ela não vai ficar confinada, embora a gente achou que ia confinar o rio, né? Ela não vai ficar confinada lá dentro. E já teve casos em outros municípios, por exemplo, em Belo Horizonte, teve casos de que a força foi tão grande que explodiu o asfalto. Você imagina. Então, assim, o poder público precisa tomar cuidado com isso. Repensar melhor. Repensar as práticas de ocupação. O poder público e nós também, viu, amigos? A gente já conversou aqui da importância das árvores. Quem está fazendo aí construções, vamos pensar um pouquinho, né? Que a gente vive num lugar muito quente, que as pessoas querem minimamente de conforto. Naturalmente aqui é quente. E a tendência é que ele fique mais quente ainda. Olha então, por exemplo, se você tem um quintal e você, em vez de cumprir a legislação, que é 25% de área permeável, e é uma coisa que a prefeitura também não fiscaliza e não cobra, né? Você troca isso e põe em concreto, você está aumentando e muito o calor. Porque daí eu não estou falando mais de uma mudança global. Eu estou falando de uma alteração local em que você é o único responsável por isso. Complicado, meus amigos, complicado. Professor, a gente já está chegando ao final aqui da nossa conversa e eu quero já lhe agradecer muito por ter vindo aqui nos prestar esses esclarecimentos e já deixar o convite em aberto para que o senhor volte em outras oportunidades, porque teremos mudança e certamente a gente vai querer discutir essas mudanças aí ao longo do tempo aí. Eu que agradeço o convite e sempre que chamarem a gente vem aqui. É isso, minha gente, vamos prestar atenção nesse mundo à nossa volta aí, que ele é nosso, mas precisamos cuidar com um pouco mais de atenção e cuidado. Por falar em cuidado, olha, cuide um pouquinho aqui das nossas notícias, portanto se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho para que você possa ser sempre informado toda vez que a gente tiver um bom assunto, que a gente tiver aqui um novo entrevistado. E a qualquer momento a gente volta, meus amigos, portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.